Olá, professora Marisuzy, mais uma vez vindo aí na área conversar com você sobre redação. Nosso assunto de hoje, a importância dos conectores dentro de um texto. Joia? Quero que você volte no tempo e lembre-se quando você estava sendo alfabetizado, alfabetizada, e você juntava lá letrinha com letrinha, formando uma sílaba, sílaba com sílaba, palavra, palavras com palavras, períodos, períodos com períodos, um texto. Momento maravilhoso, né? Que faz a gente aí caminhar num tempo muito gostoso. Naquele momento você já estava usando conectores. Hoje nós vamos falar sobre esses conectores dentro de uma produção textual, principalmente do Enem, ok? Bom, quando a gente fala de conectores, a gente não pode esquecer da gramática. Os conectores, quais são as classificações desses conectores? Eles podem ser conjunções, preposições, advérbios, aí vai depender muito de período para período como que está funcionando. Esses conectores, eles trazem ideias de quê? Eles trazem ideias de explicação, sequência, colocando um tempo, uma explicação. E para que eles servem? Eles servem para organizar, trazer uma fluidez textual. Nós temos conectores internos, nós temos conectores externos. E hoje eu vou falar para vocês como que se organiza esses conectores de uma tal forma que seu texto seja muito valorizado dentro do contexto do Enem. Eles avaliam isso na competência número 4, quando eles falam sobre os mecanismos linguísticos. Joia? Para isso eu desenhei aqui como se fosse uma redação escrita, e eu quero que você observe onde está de preto seria um texto, tá? Onde estiver de verdinho seriam os conectores naturais, internos, aqueles que você iria colocar dentro de uma fluidez textual normal. Um e, um mas, um porém, um portanto, um diante disso, um por causa de, né? Ou outros conectores. Em amarelinho, o laranja, né? Aqui você colocaria aqueles outros conectores que eu chamaria assim de conectores externos. Quando a gente faz um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que lembrar que esse texto ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Eu gosto muito que o aluno faça com 4, no máximo 5 parágrafos, dividindo esses períodos harmoniosamente, né? As linhas de maneira harmoniosa. Agora, o que acontece? Eu poderia fazer, por exemplo, um parágrafo de 6 linhas direto? Poderia. Você só cuida aí, né, a quantidade de linhas solicitadas na prova, tá? Para você fazer essa divisão de maneira correta. Agora, o que acontece? Eu fiz um parágrafo de 7 linhas direto. Vou colocar conectores? A chance é muito grande. Mas imagina se você consegue pegar 7 linhas e distribuir essas 7 linhas em períodos menores, para você trazer mais conectores. Então é justamente isso que eu quero que você perceba. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu fiz um parágrafo e eu dividi em períodos menores. Imagina cada entradazinha dessa, um conector a mais, fazendo com que a fluidez desse período se torne muito melhor. A organização do texto se torne muito melhor, tá? Então eu gosto de abrir espaços para mais conectores. Isso você vai fazer de acordo com a sua organização textual e você só tome cuidado para não colocar conectores que não ocupem aquelas funções. Ah, eu estou fazendo um período e eu estou explicando. Eu vou colocar um conector temporal se não está no contexto? Estranho. Ao invés de ganhar, você perderia a nota. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você já ouviu falar, por exemplo, do tal do conector de entrada para o Enem, o famoso portanto? Pode? Claro que pode. Não tem apenas o portanto, né? Nós podemos começar aí com destarte, o próprio portanto, né? Então, isso vai depender muito de texto para texto e o que você ali tem para oferecer, joia? Mas quanto mais conectores você puser de uma maneira organizada, melhor para a sua nota na competência número 4, tá? Daí a minha dicasinha de você abrir espaços para as entradas desses conectores dentro de uma organização, ok?
Cuidado para não ferir as regras gramaticais. Colocar conector funcionando naquilo que não é o perfil, a função deles. Joia? Estude sobre os conectores, volte aí na parte gramatical, dê uma olhadinha, observe na sua produção quais são os que ficam melhores dentro dos períodos. Por exemplo, vai começar um desenvolvimento 1. Ah, Mari, eu posso começar com em primeiro lugar? Depende. Pode, às vezes, começar com um diante do exposto, um vale destacar que, por exemplo, tá? Então, estude, aplique e cuide. Joia? Espero ter te ajudado mais um pouquinho. Aguardarei você no próximo vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Se você ainda não ativou esse sininho, ative, que é para você estar recebendo novas notificações dos próximos vídeos. E fiquem com Deus, tá? Um abraço e bons conectores. Curtam o vídeo.